Olá, nesse vídeo eu quero falar para você quais são os 10 principais erros que as famílias cometem com bebês de recém-nascidos até mais ou menos 3 meses de vida. A gente sabe que esse período é um período assim, é como se fosse uma nuvem que está em cima da gente, uma névoa que não nos permite enxergar muito além. Então a gente sabe que a estrada está ali, mas a gente não consegue ver nada muito além de um palmo da nossa frente, né? A gente está aprendendo coisas novas, a gente está passando pelo pós-parto, as famílias estão se reencontrando, estão descobrindo o que, que o bebê precisa, o que, que é bom para ele, do que ele gosta e do que ele não gosta. E tudo isso já dificulta um pouco as coisas, né? Só o fato de você estar passando por essa adaptação de vida com o teu bebê já torna todo o processo um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. E aí tem alguns erros muito clássicos que a maioria das famílias comete em relação ao bebê recém-nascido até 3 meses de vida e que podem estar atrapalhando vocês de se conhecerem melhor, de dormirem melhor, de criarem uma rotina com qualidade desde o início. Então vamos lá, o primeiro deles é sempre achar que o bebê não está mamando o suficiente e aí querer complementar com fórmula. Falando agora então um pouco com as mães, que são as pessoas que amamentam esses filhos, né? A gente como mãe, a gente tem uma inclinação natural a achar que tem algo errado, que a gente não está sendo suficiente. Em relação à amamentação, isso é muito comum. E é uma pena que seja, né? É comum essa sensação de não ser capaz por pura falta de conhecimento, eu acredito. Eu acho que se a gente soubesse o que esperar, como as coisas funcionam, a gente não teria tanta insegurança em relação a isso. Eu passei por isso com a minha primeira filha, tive muito medo de o meu leite não ser suficiente, de não ter leite que chega, a sensação de não saber o quanto ela mamou, de não saber se ela encheu a barriga ou não encheu, aquela ansiedade de chegar na consulta com o pediatra para saber se engordou ou não engordou. Passei por tudo isso também. É muito comum. E o recado que eu quero te deixar aqui é o seguinte: confia no teu corpo, confia na natureza, sabe? Se você parar para pensar, a maneira como a gente gera um filho, né, como o ser humano gera um filho, como ele se desenvolve dentro do nosso corpo, como a gente foi programada para parir essa criança, como todo o jogo que acontece dentro do nosso corpo é a favor de colocar essa criança no mundo e fazer com que ela sobreviva, é uma coisa tão sobrenatural, uma máquina tão perfeita funcionando. Com a amamentação não seria diferente. Nosso corpo, ele é capaz de alimentar as nossas crias. E a gente precisa confiar nisso, porque quando a gente fica desconfiando, achando que não tá bom, achando que não é suficiente, a gente acaba gerando no nosso próprio emocional um peso tão grande, né? A gente carrega na nossa mochilinha pedras tão pesadas que vão nos deixando cansada no meio do caminho. E aí muitas mães, o leite seca, ou o leite vai diminuindo, ou começa a acontecer um monte de problemas no meio do caminho que muitas vezes estão simplesmente ligados ao nosso cérebro, ao nosso emocional, as coisas negativas que a gente tem pensado, a maneira negativa que a gente tem se olhado. Então, confiar, acreditar no processo, acreditar no teu corpo, acreditar que o teu leite é o melhor alimento, vai fazer com que você também produza mais leite, que você se cuide mais. E aí agora eu quero te deixar algumas dicas aqui de o que pode aumentar, né, a tua produção de leite. Então, saiba que você precisa beber muita água, muita, mas muita é muito mais água do que você bebia antes, porque isso vai fazer com que você produza mais leite. Você precisa se alimentar bem, se alimentar com qualidade, não é comer muito, né, mas é se alimentar bem. Não queira fazer dieta, se preocupar com perda de peso nesse momento, porque não é o momento para isso. Você está no momento de nutrir e alimentar o teu bebê que acabou de ser colocado no mundo. Então, procure se alimentar bem e cuidar bem da tua saúde, porque isso também vai fazer com que o teu leite seja um leite bom, forte, de qualidade, com bons nutrientes, tudo que o teu bebê precisa para estar bem alimentado e para se desenvolver. A principal coisa que incentiva o nosso corpo a produzir mais leite é ter um bebê mamando. O nosso corpo a nossa produção de leite é um reflexo do quanto a gente precisa alimentar alguém. Então, se o nosso cérebro entende
que tem um bebezinho que está precisando de leite, ele produz leite. Então, não deixe de amamentar o seu bebê, né? Às vezes a gente tira leite e aí acaba priorizando dar o nosso leite, mas dá no copinho, dá na mamadeira, dá na colher. Sempre que você puder, priorize dar o peito, porque nada substitui a sucção do bebê para o nosso cérebro, porque o bebezinho tá ali, você tá olhando para ele tá fazendo a sucção do jeito certo, não existe maquininha ou bombinha extratora que faça esse mesmo efeito. O bebê tá nos teus braços, existe toda uma conexão cerebral ali com aquele momento da amamentação que vai indicar para você, para o teu corpo, que ele deve produzir mais leite. Então, sempre que puder, sempre que você estiver presente, sempre que for possível, priorize amamentar o teu bebê no peito e não tirar, né, o leite para oferecer de outras maneiras. Combinado? Outro erro muito comum é achar que não deve dar colo pro bebê, porque colo estraga, porque o bebê vai associar e aí depois ele nunca mais vai dormir fora do meu colo, ou então ele vai começar a me manipular, porque se eu não der colo para ele vai ficar chorando e me manipulando. Isso é uma crença muito comum que vem da antiguidade. Se a gente for voltar na história dos séculos passados, houve um período da história em que médicos, doutores, pessoas muito renomadas, né, pesquisadores, trouxeram essas crenças de que o bebê manipula, que ele precisa, desde o primeiro dia, dar o mínimo de colo possível, não beije o seu filho, não abrace o seu filho. Isso vem lá da antiguidade. Hoje, na nossa era, a gente já está mudando isso, mas ainda tem um pouco dessas crenças do passado, como, por exemplo, acreditar que se der muito colo para o bebê, ele vai ficar mal acostumado. Quando, na verdade, a única coisa que o teu bebê precisa é de colo. E quando a gente aprende isso, a gente percebe que não faz o menor sentido a gente querer ficar privando, porque às vezes... Na imensa maioria das vezes a gente se priva de dar colo para o nosso bebê, porque a gente, como mãe e pai, a gente também quer, a gente também tem o instinto natural de querer estar perto da cria. Isso é uma coisa animal, é da nossa fisiologia. O bebê passa 9 meses dentro da nossa barriga e quando ele nasce a gente acha que não deve mais ter contato com ele, que ele deve ficar sozinho, dormindo em algum lugar. Isso não faz o menor sentido. O bebezinho que passou 9 meses aqui 100% protegido, quando ele nasce, ele acha que ele vai morrer a qualquer momento, porque ele não está mais em contato 100% com a mãe, ele precisa chorar para ser alimentado, né? Ou ele precisa sentir fome para ser alimentado, coisa que na barriga isso não existia, ele era alimentado naturalmente. Não usava roupas, ele não usava fralda, não tinha nada que pinicava ele estava num ambiente completamente ajustado, com a temperatura perfeita, ideal, com sem luz, né? A ausência de luz, no escuro completo. De repente ele sai com um monte de luz na cara dele. Então imagina, o bebezinho, enquanto ser humano, essa tela em branco que ele só tem as reações primitivas do cérebro dele. Ele acha que ele tá inseguro a todo momento. É óbvio que ele vai pedir colo, porque colo é a única coisa que ainda tem que ele realmente faz ele se sentir seguro, porque é o cheiro que ele conhece, é a voz que ele conhece, é o aconchego, é o barulhinho do coração que ele já conhecia. Isso é a única coisa conhecida que ele tem, é o teu colo. E aí a gente quer privar o bebê disso e acaba sofrendo as consequências, porque esse bebê, quanto mais inseguro ele se sente, mais difícil vai ser essa adaptação do mundo aqui fora. Mais ele vai chorar, mais ele vai se sentir inseguro, menos ele vai dormir, porque o cérebro dele vai ficar o tempo todo ativo em luta e fuga, achando que algo pode acontecer. Esse bebê ele não relaxa, ele fica agitado, nervoso, ele não consegue se alimentar direito. É uma sequência de coisas que podem acontecer pelo simples fato da gente não estar dando essa segurança a ele. E o colo, nesse sentido, nos primeiros 3 meses principalmente, é segurança. Então dê colo para o seu filho. Esse período de início, esses primeiros meses, essa adaptação, ela passa rápido demais para que você esteja preocupada que colo estraga. Dê colo, à vontade. Terceiro erro muito comum é querer definir horários para as mamadas. Entenda uma coisa, o peito, né, o alimento, o leite materno, ele não serve só para encher a barriga, só para matar a fome, né?
Ele serve para matar sede, para matar fome, para ter contato emocional, para criar laços, para se acalmar, para adormecer. Ele serve para muitas outras coisas. E quando a gente limita o horário das mamadas, a gente está tirando do bebê uma habilidade natural que eles têm, que é de saber regular quando ele precisa ou quando ele não precisa se alimentar. Quando a gente limita o horário das mamadas, a gente está tirando a oportunidade desse bebê exercer essa habilidade que ele tem, intrínseca. É uma habilidade natural de sobrevivência dele, de saber quando ele precisa e quando ele não precisa se alimentar. E por isso que tanta gente fala que no aleitamento materno, a gente precisa fazer isso em livre demanda, a gente precisa alimentar o bebê em livre demanda. Ou seja, o que significa livre demanda? É dar ao bebê o peito sempre que ele solicitar, acreditando que ele é capaz de saber quando ele precisa se alimentar e quando ele está saciado, quando ele está de barriga cheia. Porque acredite, o nosso cérebro tem esse reflexo, é um reflexo natural, o bebê tem isso. Ele sabe quando ele está saciado, quando ele precisa largar o peito, porque ele já encheu a barriga. Ele sabe. Acredite no processo, procure amamentar o teu bebê com qualidade, dê o peito sempre que ele pedir em livre demanda e saiba que se tudo estiver correndo bem, por natureza, conforme o teu bebê for ficando um pouquinho maior, né, o estômago dele vai aumentando, ele vai ficando mais eficiente na mamada, ele mama mais rápido, mais forte, tudo isso vai acontecendo conforme ele vai crescendo. Saiba que conforme isso for acontecendo, as mamadas por natureza vão ficar mais espaçadas, aquelas mamadas de encher a barriga. Por natureza, o bebê vai querer se alimentar mais ou menos a cada 3 horas. Se ele estiver fazendo uma mamada efetiva, se ele estiver enchendo bem a barriga, se ele estiver conseguindo mamar com qualidade, se ele estiver conseguindo extrair o leite do teu peito, se não tiver nenhuma outra coisa externa atrapalhando, né, esse processo de se alimentar, por natureza, o teu bebê vai começar a espaçar essas mamadas e daqui a pouco ele vai querer encher a barriga de 2 em 2 horas, depois de 3 em 3. E aí ele vai começar a aguentar ficar mais tempo, né, com a barriguinha cheia, porque ele vai também comportar mais leite no estômago. Isso é um processo natural, mas não tente estabelecer isso. Eu vou amamentar de 3 em 3 horas desde o primeiro dia, porque no primeiro dia não é disso que o teu bebê precisa, ele precisa se alimentar mais vezes, o estômagozinho dele é desse tamanho, não cabe nada ali dentro. O processo digestivo é muito rápido, ele rapidamente vai estar com fome de novo. Então respeite esse processo e procure alimentar o teu bebê em livre demanda, sempre garantindo que você está conseguindo, você e o teu bebê estão conseguindo que ele mame com efetividade, porque é isso que vai regular as coisas com o passar dos meses. Próximo erro muito comum é achar que não dá para ter rotina desde o início. E aí as pessoas perdem esse período tão precioso que são os primeiros 90 dias de vida, em que você poderia começar a instalar hábitos bons, e elas perdem esse período e começam a querer fazer rotina só depois, mais tarde, porque acham que é impossível fazer isso no início. E aqui eu quero te dizer que é possível ter um pouco de rotina desde o primeiro dia de vida. Tem algumas coisas que são possíveis, tem outras que só serão possíveis mais pra frente, e tudo bem. Mas em alguns aspectos é possível já instalar bons hábitos de sono, bons hábitos de rotina, desde o início, desde o dia que você chega em casa. Então aqui eu quero te dar algumas ideias de coisas que você pode fazer desde o início. Por exemplo, buscar iniciar o dia de manhã, todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Então, estabelecer que a gente vai sair da cama entre 7 e 8 da manhã, todos os dias. Regular esse horário pela manhã vai fazer com que, com o passar dos primeiros meses, todo o resto do dia de vocês também se regule, inclusive o horário de iniciar o sono noturno à noite. Ainda pela manhã, procure ter um ritual de bom dia, isso pode acontecer desde o início. O que é um ritual de bom dia, Cíntia? É algo que você fará todos os dias pela manhã com o teu bebê, sempre que você levantar da cama você vai fazer as mesmas coisas, e isso precisa envolver expor o bebê à luz do dia, então abrir as cortinas, não é colocar o bebê no sol, tá? É abrir as cortinas e deixar a luz da manhã entrar na casa, sair do escuro, alimentar o bebê e tirá-lo do ambiente de sono. Então sai do quarto, né? Não ficar ali enfornadinha dentro do quarto. Eu sei que às vezes no início a gente só quer sobreviver, a gente tá cansada, a gente passou uma noite muito difícil, então avalie isso também.
Se você conseguir, se você estiver bem para isso, procure sair desse ambiente de sono. Então, isso vai estabelecendo para o bebê aos pouquinhos que ali é o lugar de dormir à noite. E quando a gente sai dali, é hora de começar o dia, tá? Então estabeleça esse ritual de bom dia a partir de amanhã de manhã. Já não importa a idade que o teu bebê tenha, faça isso. E lembre-se, precisa envolver sair do quarto, expor o bebê à luz natural e expor o bebê aos barulhos do dia a dia, aos barulhos da casa, as pessoas falando, ao carro que passa na rua, ao cachorro que está latindo. Ele precisa saber que o dia está acontecendo. Ainda falando de rituais, você também pode ter um ritual de sono noturno desde o início. Então estabelecer que quando a gente for iniciar o sono noturno, vai ter o banho, por exemplo, a gente vai fazer tudo isso em meia luz com sei lá, um abajur com uma luzinha mais fraca, ou a luz do corredor e não a luz do quarto acesa, para que aos pouquinhos o bebê também comece a perceber as mudanças de luminosidade. Opa, quando é dia tem bastante luz, quando é hora de fazer o sono mais comprido não tem luz, e o corpinho dele, o cérebro dele, vão aos poucos se regulando nesse relógio biológico de entender o que é dia e noite, porque afinal de contas ele passou 9 meses dentro da barriga no escuro. Ele não sabe o que é dia e noite, ele não é regulado pelo nosso ciclo circadiano de amanhecer e anoitecer. A gente precisa ajudar isso a se regular no corpo do bebê. E essa regulação costuma acontecer entre 2 e 3 meses. Mas ela costuma acontecer mais rápido e de forma mais fácil e natural quando a gente colabora. E ter esses rituais pela manhã e à noite antes de dormir é o que vai colaborar para a regulação desse ciclo circadiano, desse relógio biológico do teu bebê. E aqui fica uma sugestão também, como consultora de sono, que você, nos primeiros 60 dias, 2 meses aí, procure ou tente fazer as sonecas do teu bebê com um pouquinho de luz entrando, com um pouco de claridade, não na escuridão total, no breu total. Por quê? Porque essa entrada de luz é o que vai também ajudar o cérebro do bebê a entender que ele precisa produzir determinados hormônios de dia e de noite para ajudar a regulação desse relógio biológico. Então, faça o teste de perceber se o teu bebê consegue fazer boas sonecas, mesmo que tenha um pouquinho de luz entrando, uma cortina que não está completamente fechada. E se você perceber que ele faz boas sonecas, permita que ele faça essas sonequinhas então com essa luzinha entrando. E depois dos 2 meses, escuridão. Aí faz soneca no escuro mesmo, porque aí a luz ela começa a incomodar e atrapalhar o bebê, que já está começando a ficar mais alerta, que está começando a enxergar melhor, que tudo chama a atenção dele. E aí ter luz entrando no quarto pode começar a atrapalhar muito a soneca. Então, sugiro fazer isso principalmente aí nos primeiros 40, 60 dias para facilitar a regulação desse relógio biológico. Mas entenda, se você desde o primeiro dia tentar e perceber que teu bebê não gosta de dormir na claridade, que ele gosta de dormir no escuro, priorize que ele durma no escuro então. Porque a gente sempre vai priorizar que o bebê esteja dormindo bem. Se ele dorme muito, infinitamente melhor no escuro, deixa ele dormir no escuro. Não é isso que vai estragar tudo, tá? Fica tranquila. Faça o teste. Deu certo? Deixa um pouquinho de luz entrando, porque tende a ser uma coisa benéfica para a regulação hormonal do bebê. Mas se não funcionar, priorize que ele durma. Sempre será mais importante que ele faça boas sonecas e que ele tenha um bom sono noturno. Em contrapartida com o erro que eu falei antes, outras famílias cometem um erro ao contrário, que é ser rígido demais com a rotina. Então as pessoas querem o quê? Colocar horários. Eu vou acordar às 7, às 7h20 vai mamar, às 7h30 troca a fralda, vai ser 10 minutos de mamada, daí a gente vai fazer 15 minutos de passeio na rua, e aí a gente volta e vai fazer tal coisa, às 8 horas em ponto o bebê vai fazer uma soneca, ele vai acordar às 8h45 em ponto. Isso não funciona, gente. Isso é frustração. Isso é a fórmula da frustração. Entenda uma coisa, com o bebê em casa, e aqui não vale só para os 3 primeiros meses de vida, isso daqui vale para quem tem bebês de até, sei lá, 1 ano pelo menos. Você não vai conseguir ter uma rotina de horários fixa. Se você parar para pensar, nem você consegue, provavelmente, ter uma rotina de horários fixa, porque os dias variam, as coisas mudam. A gente faz planos, mas de modo geral, um pouco de variação sempre vai ter.
Com o bebê é ainda mais difícil, eu diria que é impossível que você tenha uma rotina rígida de horários fixados com um bebezinho em casa. Você não vai conseguir fazer isso e nem deve gastar a tua energia tentando. A rotina com o bebê é você repetir as coisas na mesma ordem, dentro do possível. Então, sempre que a gente acorda pela manhã, eu primeiro troco a fralda, depois eu amamento. Não importa muito quanto tempo cada uma dessas atividades vai levar ou que horas vai ser a mamada, mas o que importa é você, então, todos os dias procurar trocar primeiro a fralda e depois amamentar. Entende? Porque a ordem das coisas é que vai gerar rotina, que vai gerar segurança para o teu bebê e ele, acredita em mim, muito rapidinho esses bebês aprendem o que é que vai acontecer depois. Ah, a mamãe tá trocando a minha fralda, depois ela vai me dar mamar. Não é uma coisa consciente, como eu te falando isso, mas é inconscientemente o bebê ele sabe o que está acontecendo com ele sabe o que a mamãe está fazendo, ele sabe que ele vai ser alimentado daqui a pouco, ele sabe que a mamãe está sempre por perto. Isso é que gera segurança nos bebês e faz com que eles fiquem mais relaxados. Então, procure ter rotina naquilo que for possível, mas esquece horários, porque horários com o bebê em casa é a fórmula da frustração. Não gaste a tua energia nisso. Sexto erro muito comum das pessoas é achar que o bebê deve dormir a noite inteira desde o primeiro dia. Ele não vai dormir a noite inteira desde o primeiro dia, porque esse bebê não aguenta, ele precisa se alimentar muitas vezes. Lembra que eu falei na outra parte do vídeo que ele tem um estômagozinho muito pequenininho no início? Ele precisa se alimentar, ele vai acordar, saiba disso. Os primeiros dias serão desafiadores para você, porque você não vai estar preparada para acordar, mas o teu bebê vai precisar, vai demandar de você. Então, sempre tem uma história de alguma prima da vizinha que fala que o filho da fulana dormia infinitamente bem, desde o primeiro dia ele dormia a noite inteira. É muito difícil que isso aconteça, é até arriscado se você conversar com o teu pediatra e perguntar sobre isso para ele, ele vai te explicar que para um bebê recém-nascido dormir uma noite inteira, por exemplo, que ele durma da meia-noite às 6, para nós 6 horas de sono já é uma noite inteira, né? É tempo demais para um bebê recém-nascido ficar sem se alimentar. E dependendo do bebê, isso pode ser arriscado sim. Então procure conversar com o teu pediatra, que ele vai te explicar sobre isso, sobre picos de glicose, e você vai entender que não é bem assim, que o bebê precisa sim se alimentar e que você deve alimentá-lo, estar preparada para alimentá-lo nesses primeiros dias, algumas vezes na madrugada. Mas, de novo, se as mamadas estiverem sendo bem efetivas, com o passar dos dias, esse bebê vai começar a espaçar mais esse soninho e você vai conseguir ter algumas horas sequenciais de sono para poder descansar um pouco melhor. E outro erro aqui extra, que eu nem estava contando, é, em contrapartida, né, alguns acham que o bebê vai dormir a noite inteira desde o primeiro dia, em contrapartida, outros acham que o bebê não vai dormir a noite inteira nunca, o que também não é uma verdade. A partir de 3 a 4 meses, biologicamente falando, o bebê já é capaz de ficar em jejum, de ficar sem se alimentar durante uma noite inteira, 8 a 10 horas de sono seguidas. Não significa que ele vai, mas ele já é capaz, biologicamente falando. Alguns nessa idade já estarão dormindo 10 horas seguidas de sono sem precisar pedir para mamar. Muitos já estarão. O que vai ditar isso é o quanto você vai conseguir colocar bons hábitos de sono desde o início, desde o primeiro dia de vida do teu bebê. Não caia no conto das pessoas que falam que aproveita para dormir agora enquanto você está grávida, porque depois que seu bebê nascer você vai dormir só quando ele tiver 3 anos. Isso não é verdade. Sétimo erro muito comum é querer estimular o bebê desde o primeiro dia de vida dele. Calma! Para um bebê que acabou de chegar, que tem 15 dias, 30 dias de vida, sobreviver, mamar, respirar, já é estímulo demais para ele. Já gasta demais a energia dele. Então, calma, procure saber que tipos de estímulo você deve oferecer para o teu bebê em cada idade e respeite isso. Não se preocupe tanto em querer ensinar teu filho a contar com 5 meses, sabe? A gente precisa ter sabedoria de estimular nossos bebês de forma certa em cada idade. Para um bebê até os 3 meses, o estímulo é muito pequeno. No primeiro mês, então, nem pense em estímulo para o teu bebê.
Teu bebê só precisa sobreviver nesse início, e sobreviver para ele já é uma coisa muito cansativa. O 8º erro muito comum é querer agasalhar esse bebê recém-nascido porque acha que ele está sempre, o tempo inteiro, passando frio. É claro que o bebezinho recém-nascido tem uma sensação, uma sensibilidade de frio um pouquinho maior do que a nossa, mas não é uma coisa imensa de diferente. Então, não precisa usar luva no bebê recém-nascido se você não quiser, a não ser que você queira, por exemplo, tem 2 motivos plausíveis para você querer usar luva no teu bebê. O primeiro é evitar que as visitas fiquem pegando na mão da tua criança, com a mão suja, ou na maternidade, às vezes os bebezinhos nascem com a unha muito comprida e eles podem se arranhar, você pode ficar com receio que eles se arranhem e você coloca a luvinha para evitar que eles se arranhem. Mas depois que você chegar em casa e cortar a unha do teu bebê, não precisa mais usar luva nele. A não ser que você more num lugar assim, sabe, muito frio. Não há necessidade, os bebês se regulam, os bebês não, o ser humano, né, a gente usa as nossas extremidades, mãos e pés para regular, para se regular, para regular a nossa temperatura corporal. E quando a gente enche o bebê de meia e luva o tempo inteiro, a gente acaba tirando dele essa sensibilidade, essa autorregulação. É uma coisa natural do nosso corpo. Não tem necessidade de colocar luvinha no teu bebê, mesmo que ele esteja com a mão meio friazinha. Isso não necessariamente indica que ele esteja com frio, tá? E para além das luvas, também não precisa super agasalhar. Às vezes a gente olha assim, por exemplo, o bebê nasce em janeiro, tá 35 graus. E aí a mãezinha sai de bermuda e camiseta da maternidade porque tá muito quente, mas o bebê tá de calça, meia, body, macacão e manta. Coitadinho, ele tá super aquecido, ele não precisava estar aquecido desse jeito. Então, sempre procure olhar para si, como é que você está vestida, como é que você está se sentindo. Nossa, tá muito calor, nossa, tá muito frio. Procure vestir o bebê só com uma peça a mais de roupa do que você, sabe? Então, por exemplo, você tá de bermuda e camiseta e regata, coloca no bebê então uma calça, mas só uma calça fina, não precisa ser uma calça grossa mais um macacão. Coloque então uma calça comprida no bebê, ao invés de deixá-lo de bermuda, se você ficar muito nervosa com isso. Mas entenda que você não precisa encapotar a criança, porque isso também causa muito desconforto, pode causar desidratação no bebê que está suando, causa brutueja, o bebê fica com alergia na pele. E o superaquecimento do bebê também na hora de dormir é um agravante que aumenta as chances da morte súbita do lactente, que é aquele bebê que morre dormindo sem motivo aparente. O superaquecimento é uma das causas, é um dos agravantes dessa síndrome. Então, muito cuidado com isso. E tenha em mente que você não precisa encapotar o teu bebê de roupa só porque ele é um bebezinho recém-nascido. Combinado? E o último erro que eu quero falar aqui com você é acreditar que você deve deixar o teu bebê chorando. Aqui eu te faço um apelo. Não faça isso. Teu bebê não precisa ficar chorando para aprender nada. Entenda uma coisa, o choro do bebê é a única forma de comunicação que ele tem. E se ele está chorando, é porque ele precisa de algo. Pode ser que ele esteja com calor, com frio, com fome, com dor, com saudade, inseguro, com medo. Pode ser muita coisa. Mas entenda, se ele chorou é porque ele está precisando de você. Então atenda-o. Não precisa deixar teu bebê chorando, angustiada do outro lado, achando que tem que deixar uns 15 minutinhos ele chorar lá para ver se ele para de chorar sozinho, porque senão eu vou mal acostumar o meu bebê. Isso não é verdade, você não vai mal acostumá-lo, você vai ensiná-lo que se ele chora, a minha mãe e o meu pai estão por perto para me socorrer. Isso traz uma segurança imensa, emocionalmente e fisicamente para essa criança. Quando você deixa ele chorando, talvez você esteja ensinando para ele que não adianta chorar, porque mesmo que eu chore, meus pais não vêm. Então, preste muita atenção nisso para saber o que é que você quer ensinar ao teu bebê. Eu espero que esse vídeo te ajude a tirar algumas pedras pesadas dessa mochilinha de início dos primeiros meses de vida de um bebê, dessa novidade toda. Eu te desejo um excelente puerpério. Se você for mulher que está assistindo esse vídeo e acabou de receber teu bebezinho em casa, saiba que do lado de cá eu te acolho e te dou um abraço apertado. Se eu pudesse pular e ir pro outro lado da tela, eu te daria um abraço e te diria com toda certeza, vai passar. E passa rápido. Parece que não, mas passa rápido. Então tenha um bom puerpério, cuide de si mesma
E procure criar bons hábitos com o teu bebê desde o início, sempre se preocupando em que vocês se conheçam. Deixa o resto para depois. Um beijo e até o próximo vídeo.